Que todos sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom, as nossas palestras às sextas-feiras, aqui pelo canal do YouTube, e às quartas-feiras, palestras presenciais no centro localizado na Vila Madalena. São sempre temas que abordam o nosso dia a dia, situações que enfrentamos durante toda a nossa semana, que nos fortalecem e nos fazem muito bem. E todos aqueles que se sentirem também assim, em paz, em harmonia, que possam convidar outras pessoas também virem conosco, participando desse canal, que traz tanto ensinamento para todos nós. E hoje nós nos ligamos à lição que Emmanuel traz, o auxílio invisível. E assim a gente já vai sentindo todas essas energias dos benfeitores espirituais, que ficam felizes com a nossa vontade de ouvir, de aprender e de se modificar a cada dia através de tantos ensinamentos. E hoje, então, nessa passagem, ela vem do Atos dos Apóstolos e diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Essa passagem fala sobre Herodes, que ele estava perseguindo muitos membros da igreja. E ele então manda prender Pedro e o coloca numa prisão muito bem assim fortalecida por muitos guardas. E Pedro está ali preso por 2 correntes e guardas, soldados à sua volta. E nessa noite ele sente a presença de um anjo que diz para ele: Pedro, se apressa, coloca as suas sandálias e venha. E Pedro então sente que as correntes se abriram, ele segue o anjo e as portas foram se abrindo. Até mesmo a porta da prisão, que era bem segura, ela abre. E eles então vão dar na rua, quando o anjo então desaparece. Pedro então nesse momento ele vê que e agradece, dizendo: é um anjo do Senhor que veio para me salvar. E assim ele segue e vai para a casa de amigos falar da sua libertação. Essa lição, Emmanuel fala para nós que nós, crentes, aquele que acredita, aquele que tem a sua fé, a sua crença, Emmanuel diz: não importa qual é a nossa crença, né? Cada um vai dar o nome que deseja. É um santo que me libertou, é o Espírito Santo, é um benfeitor espiritual, é um anjo da guarda, não importa. Ele diz assim: o auxílio que vem do invisível, que nós não vemos, se expressa de várias maneiras, multiformes. E é uma verdade. Se a gente for lembrar quantas vezes que numa necessidade chega o auxílio, e chega de uma maneira que a gente menos espera. Quantas situações que a gente fica extremamente preocupado, angustiado, noites sem dormir, pensando: como eu vou resolver esse problema?
quem nesse momento vai poder me ajudar? Né? Que solução? Eu não estou vendo nenhuma solução. E então aparece alguém, às vezes uma pessoa que você menos espera, que poderia estar ali no teu caminho e te auxiliar. E de repente ela está ali, diante de você, te estende a mão e oferece o auxílio que você precisa. E tantas outras situações, né, que nos acontecem. Então, Emmanuel diz assim, não é para que a gente se acostume com esse socorro, sem que a gente tenha que fazer nada. Ele diz assim, sim, a ajuda ela sempre vem no momento adequado, mas também depende do nosso esforço, né? E do nosso movimento. Ele diz assim, espiritualidade deseja que a gente se torne independente, que escolha o caminho a percorrer de maneira assim, boa, com boas resoluções, sabendo discernir o que é útil, o que é justo. E que a gente tenha plena convicção de que nós estamos aqui, na vida, reencarnados, para aprender. Sempre aprender. Então, nós precisamos ter a alma curiosa, né? Nós precisamos ter curiosidade. A pessoa que também ela não é curiosa, a gente pode reparar, ela nunca pergunta nada. Mas é alguém que a gente está conversando e ela nunca pergunta nada pra gente, ou da tua vida, ou de alguma experiência. Por quê? Porque às vezes não quer ouvir, não quer aprender mais, ou tem até medo do que vai ouvir, e aí vai precisar passar por alguma transformação, refletir sobre aquilo que ela está ouvindo. Então, às vezes, ela se nega até mesmo a ouvir e se nega até mesmo a falar. E nós precisamos buscar caminhos, né? Sempre caminhos novos, porque isso vai trazer para nós experiências, vai encher, enriquecer a nossa bagagem. E tem livros que dizem assim, que a gente precisa procurar caminhos para também se deparar com novos mistérios. O que seriam os mistérios? Por um exemplo, às vezes, hoje nós ouvimos muito a pessoa falar sobre a depressão, né? A depressão, hoje fala-se muito em suicídio, situações que às vezes ninguém espera e acontecem. Pois então, é um momento que a gente diria assim, ir em busca desses mistérios, entre aspas, lógico, porque o mistério, o que significa? Ir em busca de um conhecimento que eu não tenho, algo que eu não sei, é um mistério para mim, eu desconheço. Então, às vezes a pessoa, o que diz sobre a depressão? É um vale profundo, um vale de tristeza, um vale de melancolia, né? Um vale profundo. E ela vai nesse vale profundo, chega ali nas profundezas. Mas chega um momento que ela precisa voltar à tona, precisa voltar à superfície. E é um longo trabalho. Esse trabalho é que faz às vezes a pessoa ir buscar respostas, porque ela tem indagações, né? Às vezes é algo que precisa ser preenchido na alma, a falta de algo. Então é a busca dessa resposta.
de ir em busca disso que está faltando. E é por isso que ela vai na busca do autoconhecimento. Então, cada um vai por um caminho. Às vezes a pessoa ela vai buscar na religião uma terapia, né? Desenvolver um talento, uma arte escondida e encontrar ali a resposta. O mesmo no sentido da mediunidade. Muitas vezes a pessoa ela começa a ter sonhos repetitivos, começa a sentir presença de vultos, ouvir, uma vontade de escrever. E então ela vai buscar, entre aspas, esses mistérios. Conhecer esses mistérios que significam caminhos novos, que a gente vai buscar e conhecer mais, se aprofundar e que só vão fazer bem para nós. Vão trazer mais paz, mais equilíbrio, mais compreensão, aceitação de muitas situações que nós estamos passando na nossa vida. E no capítulo 27 do Evangelho, fala sobre a prece. É um capítulo muito lindo, porque diz que quando nós oramos, nós fazemos a nossa rogativa, né, diante de Deus, diante da espiritualidade. Se o nosso pedido for justo e útil, os espíritos dizem que muitas vezes nós recebemos uma força excepcional para realizar aquilo que nós precisamos. E quando nós nos tornamos dignos de um merecimento, os espíritos falam em nosso nome. Eles intercedem por nós. E isso é muito bonito, nos encoraja, nos fortalece na fé. É a mesma coisa se a gente chegasse para alguém, falasse da nossa questão, do nosso problema, e a pessoa dissesse, pode deixar, confie em mim que eu vou te ajudar. Eu vou ver o que eu posso fazer e eu vou te ajudar. E ela vai. O que significa isso? Que ela também vai nos ajudar porque ela tem confiança em nós. Por isso que ela vai ajudar. Imagine então na extensão espiritual, não é? Um benfeitor se interessar por nós a tal ponto de dizer, eu vou interceder por você, eu vou falar por você. Às vezes, nós temos sim a fé, a compreensão, mas por tantas dificuldades, às vezes é um cansaço do espírito. E a gente está precisando que chegue alguém nos dando aquela força necessária naquele momento. Então nós vemos a importância da oração, a importância da fé, nesse sentido, que nos leva a orar. E a prece, ela não é somente algo místico. Não. Ela nos conecta com estações espirituais elevadas, que trazem para nós uma energia mais leve, né? De mais paz, de harmonia, para que a gente possa, assim, se situar melhor diante daquela situação, diante daquele problema. E nessa passagem do Atos dos Apóstolos, diz que Pedro, ele chega na casa desses amigos. Quando ele chega, ele encontra
os amigos em oração, porque sabiam da condição dele. E é então que a gente pensa que estavam ali reunidos em nome de Jesus, orando. Enquanto eles oravam, os espíritos ajudaram Pedro. E hoje, pela mediunidade, nós entendemos a mediunidade de efeitos físicos. Por isso que diz, as correntes se abriram, os portões se abriram. Então, quando nós estamos no silêncio da alma, estamos fazendo a nossa prece com confiança, com serenidade, os espíritos estão agindo. Isso quando nós é que estamos precisando, pedindo por nós. E quando estamos pedindo pelos outros, é a mesma coisa. Eles aproveitam daquelas energias, daquele padrão ali vibratório, do nosso padrão mental, para realizarem os milagres. Ou seja, situações que às vezes estão ali bloqueadas e que depois nós vemos portas se abrirem, janelas se abrirem, aquelas nuvens escuras ir embora e o sol brilhar novamente. Então a gente poderia dizer, são os milagres na nossa vida por conta da nossa fé, disse Jesus. Crede e orai. Então, seja essa mensagem para nós, que é muito bonita, trazendo para nós muito alento, consolo, fortalecendo a nossa fé, ampliando a nossa esperança, que seja uma semana de muita paz, saúde, muita luz, que Jesus nos abençoe.